Muito bem, já estamos de volta, hoje com um assunto muito importante, hérnia de disco. Olha só, a hérnia de disco, ela pode acometer até 40% das pessoas ao longo da vida. Gente, quase metade das pessoas vai ter hérnia de disco. Abaixa, levanta, sobe, desce escada, muitas horas sentados no trabalho e por aí vai. A nossa coluna aguenta tudo muito bem, só que pode ocorrer que desses discos, em algum momento, sofrer lesões e aí vai ser necessário procurar um especialista para te ajudar a entender e resolver isso que está acontecendo. Agora, quando algo não vai bem, o primeiro sintoma pode realmente ser a dor, aquela dor forte, né? Mas é extremamente importante ficar atento e observar, pois podem surgir outros sintomas atrelados às dores nas costas. Hoje, a gente conversa com o Dr. Marcelo Locchetti, que é ortopedista e vai nos ajudar tirando dúvidas com relação a esse assunto. Você tem dúvidas? Gostaria de ver a sua pergunta respondida aqui pelo Dr. Marcelo? Então manda aqui no WhatsApp. O número está aberto para você, você pode usar o QR Code aqui, ele vai te direcionar ao nosso contato do WhatsApp, ou você pode anotar aí, ó, 12 982 66 0004. Esse é o número do Vida e Saúde, já salva aí na sua agenda e participa com a gente todos os dias durante o programa Vida e Saúde. Doutor Marcelo, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Boa tarde, Teru, uma alegria estar de volta aqui. Eu estou muito feliz também, doutor Marcelo, fala lá do Hospital Adventista de Manaus, abriu um espaço na sua preciosa agenda para falar com a gente sobre hérnia de disco. Doutor, a gente preparou uma brincadeira aqui que eu acho que vai ajudar o nosso telespectador a materializar ou a ver melhor o que seria a hérnia de disco. Você pode explicar para a gente, doutor? Sim. Bem, o disco é uma cartilagem, né, muito bem hidratada que fica entre dois ossinhos, que são os nossos corpos vertebrais. Então aí o disco ele está simulando essa massinha em vermelho, né? Quando nós exercemos uma pressão em cima desse disco e a parede desse disco começa a se degenerar, se desidratar, se degradar, ela começa a entrar para dentro do canal vertebral, que é onde passam os nervos da nossa coluna e que vão, no caso de uma hérnia de disco lombar, esses nervos vão para as pernas e no caso de uma hérnia de disco cervical, os nervos vão para os membros superiores. Então, essa compressão que o disco sofre com uma lesão da sua parede e a entrada do volume para dentro do canal vertebral ganha o nome de hérnia de disco. Doutor, eu estou aqui com o Bartolomeu, que veio especialmente lá do nosso programa vizinho aqui, o Super Lupa, e ele vai nos ajudar aqui a exemplificar ainda mais, ou a mostrar de maneira mais concreta isso que o doutor acabou de explicar aqui. A gente tem a coluna do Bartolomeu inteirinha por aqui, olha, desde o crânio, né? Ela começa aqui e ela se estende até aqui o cóccix, né? Essa região do quadril aqui, bem embaixo, aqui. E eu quero saber se a hérnia de disco ela pode ser formada em qualquer parte dessas junções aqui da coluna. É exatamente isso, Teru. A hérnia de disco ela vai ocorrer naturalmente onde nós temos disco. E o disco, ele começa desde o começo da região cervical, no comecinho da junção ali com o crânio, e vai até embaixo, nessa junção entre a última vértebra lombar e o sacro. Então, em qualquer desses locais, nós podemos ter a hérnia de disco. Eu costumo fazer uma analogia. Antigamente existia um chiclete com um recheio no meio, né? Um chiclete que você apertava ele e esse recheio, ele saía. Eu lembro. Você lembra desse chiclete? Então, quando você aperta esse chiclete e o conteúdo dele extravasa, é como se fosse uma hérnia de disco, ou seja, o conteúdo do disco ele foi comprimido e ele extravasou para dentro do canal vertebral, afetando os nervos.
Agora é o seguinte, o senhor falou que, por exemplo, um disco pode ser, eu posso ter uma hérnia de disco, por exemplo, nessa região, e eu vou sentir dor não somente aqui, mas eu vou sentir dores nas pernas, por exemplo. Exatamente, porque neste local que você apontou, a região lombar, passam os nervos que vão comprimir ou que vão formar o nervo ciático. Então é comum a pessoa ter uma hérnia de disco e falar, nossa, estou com dor no meu ciático, que é justamente aquele nervo que sai da região lombar e vai até a ponta do dedo do pé. Agora, muito interessante a distribuição no nosso corpo, que a hérnia ela vai se formar em locais de maior mobilidade. Então, onde nós temos maior mobilidade? Na nossa região cervical e na nossa região lombar. A nossa região torácica, por termos costelas que estabilizam esses segmentos, nós não vamos ter hérnias de disco na mesma frequência que a gente vê nesses outros dois segmentos, mas também pode acontecer. Olha só que interessante. Agora, doutora, é o seguinte, tá lá, a hérnia de disco, como que você fala? Estourou, rompeu, vazou, extravasou? Extravasou. O que dá para fazer? Porque é uma dor muito difícil para continuar realizando as atividades necessárias do dia a dia. Uma mãe que tem que, às vezes, limpar a casa, cuidar dos filhos, alguém que precisa trabalhar, ficar sentado. O que dá para fazer para aliviar a dor? Bem, isso é verdade. É uma dor muito forte, muito intensa, uma dor lancinante, porque nada mais é do que um volume que está comprimindo aqueles nervos. Então, esse volume, ele não vai sair dessa posição imediatamente. É importante a gente lembrar que mais de 90% das hérnias de disco, elas são de tratamento não cirúrgico, ou seja, se adotarmos inicialmente numa fase aguda medicações analgésicas, anti-inflamatórias, um trabalho fisioterápico de qualidade, as compressas de calor, o gelo local para diminuir esse processo inflamatório que começa a tensionar a musculatura, a pessoa sai dessa primeira crise. E aí nós conduzimos, após as próximas semanas, com um tratamento fisioterápico, objetivando fortalecer essa musculatura, proporcionar analgesia fisioterápica para o paciente e vamos torcer que o nosso organismo ele consiga absorver esse volume, que é o que acontece em mais de 90% dos casos. E começamos o programa então com boa. Vou até remoldar aqui, doutor, porque eu quero que isso aconteça com o nosso telespectador. Então, o nosso corpo, ele tem sim a capacidade de corrigir esse problema se a gente adotar as medidas necessárias para resolver o problema. Agora, você falou uma coisa interessante, no começo, né? Eu preciso ouvir os sinais que meu corpo dá, né? Sem dúvida, o nosso corpo nos avisa. E temos, inclusive, sinais de alerta. Esses sinais de alerta dizem o seguinte, olha, esse caso em especial é um caso mais grave que o normal, então vamos procurar um especialista. Quais são os sinais de alerta, né? Quando a pessoa tem uma perda de força na perna, por exemplo, ela não consegue movimentar os seus dedos ou o seu tornozelo. Quando essa pessoa tem uma anestesia no seu membro, ele deixa de sentir, de ter a sensibilidade, ou quando esse paciente ele perde o controle urinário. Então, esses 3 sinais são os sinais de alerta, eles dizem para a gente que esse caso ele precisa de uma intervenção precoce. Agora, doutor, existem tipos diferentes de hérnia de disco? Tem aquela que é mais grave, aquela que é mais amena? Ou na verdade, são apenas estágios, né? Ou evolução diferente ainda? Sim, existem tipos diferentes. Primeiro, tipos diferentes em relação à sua localização. Como comentamos, pode acontecer em qualquer local da nossa coluna, desde a região cervical, torácica ou lombar, que no caso é muito mais prevalente. E também temos hérnias em diferentes localizações desse disco, ou seja, hérnias que se formam
na porção mais central desse disco e hérnias que se formam numa porção mais lateral. Então, dependendo da posição que essa hérnia se forma, ela vai pegar um nervo em específico ou ela vai ter mais tempo para ser absorvida pelo nosso organismo. Existem as hérnias contidas, que nós chamamos, que elas ficam ainda suspensas ou seguras pelo ligamento que passa na porção posterior da coluna. E existem as hérnias extrusas sequestradas também, que são hérnias que ficam totalmente sem contato com o disco inicial. Então, temos vários tipos de hérnia também. E eu imagino que os tratamentos devam ser também diferentes, né, doutor? Mas eu quero, antes de continuar nossa conversa aqui, trazer uma interação que chegou pra gente aqui agora, da Silvana. Quando eu fico muito tempo em pé, eu sinto uma dor nas costas. Será que isso pode ser hérnia de disco? Boa pergunta, Silvana. Essa é uma pergunta muito interessante, porque, popularmente, o termo hérnia de disco, ele é muito difundido. Então, qualquer situação que o paciente tenha dor, ele já associa com hérnia de disco. Mas nós temos inúmeras outras doenças que também acometem a coluna, acometem as articulações, os ligamentos, os próprios discos, que não necessariamente são uma hérnia. Então, a hérnia de disco, o sintoma clássico dela é uma dor lombar com irradiação para uma perna ou uma dor cervical com irradiação para um dos membros, um dos braços. Entendi. Esse é o sintoma típico da hérnia. Então tá bom, ó. Ficar atento, buscar o especialista para ele realizar um exame clínico ou exames que realmente vão te ajudar na detecção é fundamental. Mas a gente vai ampliar um pouquinho aqueles sinais de alerta que o doutor falou, puxando agora para fatores de risco. Será que eu posso estar fazendo essa hérnia acontecer mais rápido? A gente está vendo uma vértebra aqui, um formatinho de vértebra, e essa, da parte de cima, né? E eu quero mostrar aqui, primeiro fator de risco, que seria postura e movimentos que não são bacanas para a coluna. Olha, esse é um dos grandes vilões aí para o aparecimento das hérnias de disco, né? Basta lembrarmos que quando nós estamos sentados, nós desempenhamos um aumento de pressão de 2 a 3 vezes maior em cima dos nossos discos do que quando nós estamos em pé. Então, nesses tempos de home office, muitas horas, reuniões virtuais, muitas horas sentados, nós acabamos aumentando demais a pressão em cima desses discos. E aí a gente acaba favorecendo a ocorrência das hérnias. Então, esse fator de risco aqui que eu vou trazer agora, doutor, pode tirar essa hérnia bonitinha que está no lugar certo aqui, tirar ela do sério. O sedentarismo fez com que ela realmente saísse aqui. Exato. Aí essa animação é muito interessante porque é exatamente essa figura que a gente tem na hérnia. A hérnia é a migração do conteúdo central dela para dentro do canal, essa parte em vermelha. E saindo o aqui, sedentário, né? Saindo e comprimindo o nervo que passa nesse canal, né? E o sedentário, ele tem uma musculatura naturalmente mais enfraquecida. Então, essa musculatura não tem a mesma capacidade de sustentação e de carregamento de carga de uma pessoa que costuma fazer um trabalho em cima dos músculos. Então, maior parte da energia e da carga se deposita sobre os discos, fazendo com que as hérnias ocorram. Olha aí. Vamos dar uma olhada nessa outra que está bonitinha aqui, mas que vai sofrer com esse fator de risco que eu vou trazer agora. Olha aqui, doutora, a gente tem batido muito nessa tecla aqui e eu quero que as pessoas saibam que não é por estética. A estética pode ser assim um brinde, né? Um bônus, mas o sobrepeso, a obesidade, o excesso de peso também pode prejudicar a coluna, sim. Demais, se nós entendemos que todo o nosso impacto é absorvido pelos discos, quanto mais peso a pessoa tem, quanto mais ela vai apresentar esse sobrepeso, maior é a pressão em cima desse disco. Então, eventualmente, esse disco não suporta, ele se lesiona e o conteúdo dele migra.
Mas tem também, doutor, de repente é uma pessoa que faz até uma atividade física, que tem um estilo de vida saudável, que se movimenta, mas que carrega uma herança genética, de repente um histórico familiar de pessoas da família que já tem a hérnia de disco. Ela tem, você sabe uma porcentagem, como é que ela consegue combater isso só com o estilo de vida, doutor? Olha, sem dúvida, eu diria que 50% dos problemas relacionados à hérnia de disco estão atrelados aos fatores genéticos. Eles têm, sim, uma carga muito grande em cima, né? Digamos, uma capacidade de gerar problemas. Mas nós sabemos também que o paciente ele tem a condição, a capacidade de reverter essa situação se ele tiver um estilo de vida saudável. Tá, e aí, doutor, eu trago aqui um outro fator de risco que muita gente não faz associação com hérnia de disco. Vem para cá você aí de casa. Olha só, o tabagismo pode bagunçar também a questão da hérnia de disco. Por quê, doutor? Não só a questão da hérnia de disco, como as alterações degenerativas no geral da nossa coluna, por dois motivos principais. Primeiro que a nicotina, ela causa uma vasoconstrição dos vasinhos que levam nutrientes para o disco. Então, se esse disco está recebendo menos nutrientes, ele vai se degenerando mais rapidamente. E, em segundo lugar, o tabagista ele tem uma porcentagem de carboxiemoglobina muito maior no seu sangue. E essa é uma molécula que não carrega o oxigênio. Quer dizer, está entrando sangue numa quantidade menor e sem carregar o oxigênio que o tecido vital precisa. Nossa, doutor, que aula a gente está recebendo hoje aqui, interessantíssima. Ainda tem aqui, doutor, um outro excesso, né? Olha, que pode acarretar a hérnia de disco, que são atividades de grande esforço físico. Eu quero saber se além do esforço físico, daquele movimento pesado, né, carregar peso, se a repetição daquele esforço também pode gerar hérnia. Sim, sem dúvida. Por isso que esse fator, ele está intimamente relacionado com aquilo que comentamos sobre atividade física, o fortalecimento, não ser sedentário. Quanto mais essa pessoa faz esforço físico, mais essa musculatura ela vai ser solicitada e uma hora que essa musculatura não estiver dando conta mais da ação, são os discos da coluna quem vão receber essa carga em excesso. Então, acaba que nós aceleramos esse processo de degeneração do disco. Doutor, eu estou aqui pensando o seguinte, que muitos dos que estão nos assistindo podem sim ter recebido, né, ou ter conseguido uma hérnia de disco por esforços muito grandes ou por algum desses fatores de risco, mas esta nossa geração de hoje, eu me incluo também, a gente usa muito celular e muitas vezes nessa posição aqui, para baixo. Isso também pode ser, né? Muito tempo, assim como ficar sentado muito tempo, ficar muito tempo também com o pescoço, com a região cervical enrijecida. E nessa posição, eu imagino que também pode ser causa aí de fator de risco. Muito, muito mesmo. Para você ter uma ideia, quando nós estamos olhando na linha do horizonte e eu diminuo cerca de 15 graus o meu ângulo de visão, eu aumento 12 quilos em cima dos meus discos cervicais. Uau! Quando eu estou olhando para a linha do horizonte e diminuo 45 graus o meu ângulo de visão num celular ou num notebook, eu aumento 30 quilos em cima desses discos cervicais. Então veja como esses discos, eles são extremamente sobrecarregados de acordo com a postura que eu fico no dia a dia. Olha, gente, quanta informação preciosa. Esse é um programa que você tem que rever e compartilhar com seus amados aí, da família, do trabalho. E eu quero saber agora, doutor, sobre tratamentos, o que dá para ser feito, né? Além de repente, corrigir um desses fatores de risco aqui, né? Como o tabagismo, como atividade física. Como é que é feito o tratamento da hérnia de disco?
Sem dúvida, isso que você tocou, abordou, é fundamental. Primeiro, a correção do estilo de vida, né? Bem, se nós dissemos que mais de 90% dos casos eles não são de operar, nós precisamos bater na tecla do estilo de vida e principalmente da nossa maior aliada, que é a fisioterapia. A fisioterapia com qualidade, ela é capaz de tirar uma pessoa de uma crise aguda, ela é capaz de proporcionar um fortalecimento dessa musculatura que vai atuar sustentando de uma forma mais evidente esse nosso disco. E isso deve ser mantido por um tempo prolongado. Por quê? A hérnia, ela vai sendo absorvida lentamente pelo nosso organismo. Então, pode ser que a pessoa teve uma crise forte de hérnia, daqui a 2 meses ela está super bem. E aí ela vai pegar um peso fora do comum, trava de novo. Porque o problema continua lá. A hérnia de disco, ela precisa de meses, 10 meses, 12 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para ser absorvida, dependendo do volume que ela tem. Então, esse acompanhamento, esse trabalho fisioterápico, ele precisa ser contínuo. Olha só, olha, recado importante aqui. Às vezes a gente quer soluções rápidas, né? Mas é preciso prestar atenção em coisas que a gente pode fazer. Quero trazer uma interação aqui que tem a ver com isso que a gente está falando, doutor, que é do Valdecir Venturoso. Olha só, oi, boa tarde. Quem tem hérnia de disco pode fazer caminhada? Não só pode, como deve, né? Lógico que estando fora da crise aguda, estando medicado e sem dor, né? Nós não queremos é que o paciente faça uma atividade física com dor, porque aí ele pode gerar mais mediadores inflamatórios, piorando a dor. Mas determinadas atividades físicas, principalmente as que não têm impacto, elas devem ser encorajadas. Maravilha! Tem mais uma interação? Não? Doutor, então eu quero te agradecer aqui pela participação. Foi uma aula muito legal, muito gostosa, aprendemos bastante. E eu quero agradecer aqui também ao Hospital Adventista de Manaus, que é parceiro aqui do Vida e Saúde, de onde fala o doutor Marcelo Locchetti. O site do hospital, para você conhecer as maravilhas do que o hospital tem realizado, é o seguinte, ham.org.br, ham.org.br. E também está lá no Instagram. Tá lá, @Hospital Adventista de Manaus, e você vai conhecer um pouquinho mais desse lugar maravilhoso que tem transformado tantas vidas. Muito obrigada, doutor. Um grande prazer, uma grande alegria. Tá certo, olha só, a gente, depois dessa aula, depois de tanto aprender, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agir, a gente vai nocautear possíveis formações aqui de hérnia de disco. A gente quer fazer o fighting com você logo depois do intervalo. E também hoje ainda tem bolo de maçã para você fazer e arrasar por aí. Voltamos em minutinhos.